Fala, jovens e não tão jovens que acessam esse canal. Esses vídeos normalmente eu faço originalmente aqui para ir para o YouTube, onde cerca de pouca gente vê, e nós temos lá quase 400 inscritos, é um sucesso. Mas também gravo aqui para o Instagram com um único claro objetivo: fazer a divulgação das minhas leituras em 2023. Falei para vocês lá no vídeo, vocês podem ver aqui no Instagram, que esse ano eu ia ser mais disciplinado para postar sobre os livros, porque eu leio todos os anos aí 10, 11, 12 livros, às vezes até mais, dependendo do tamanho e da complexidade do livro, mas que esse ano eu ia dividir com vocês um pouco sobre a leitura. Tem gente que me manda aqui no Instagram, eu tô querendo ler um livro para esse tema, desenvolvimento pessoal, para entender mais de mercado, para entender sobre economia, sociologia, marketing, manda, eu respondo, falo, já li mais de 200 livros, então eu li um pouquinho de tudo, eu acabo sugerindo para a pessoa ler também. E esse ano eu me propus a ler um livro por mês, ou seja, só um por mês, e fazer uma resenha aqui para vocês. Nós estamos em abril, hoje é dia 3 de abril, e eu estou iniciando meu terceiro livro. Então estou atrasado. Por quê? Porque eu morava em Fortaleza, me mudei para Indaiatuba, que é interior de São Paulo, e toda essa transição de encontrar casa, mudar, tirou um pouco o meu tempo que eu tinha para leitura e o foco também, que eu falo que o principal não é o tempo, é o foco. Se você está focado em uma coisa, você vai resolver aquela coisa primeiro. Eu sou muito focado, e eu estava focado em encontrar uma casa, né, e fui cuidar disso. Mas agora já tem um mês que estou aqui em Indaiatuba e vim falar para vocês sobre aquele livro que eu falei lá em fevereiro que eu ia ler, sobre a geração Z, essa geração que tem sido alvo de tantas piadas, críticas, e que o mercado não sabe muito como lidar com ela. Aqui tá as marcações que eu fiz do livro, eu sempre vou lendo, marcando os pontos mais importantes, interessantes, para que eu use esse conteúdo futuramente. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, nota do livro. De 0 a 5, eu daria 3 para esse livro, pelo conteúdo. São pesquisas muito recentes. Eu, como sou um milênio, minha geração é muito próxima da geração Z, e isso faz com que eu consiga ter muito entendimento de algumas coisas da geração Z, apesar de já estar ficando tiozão, próximo aos 35 anos, eu tenho 2 irmãs, a Débora e a Dalila, que estão na geração Z, então eu consigo compreender um pouco do funcionamento. Então vamos lá, algumas partes que eu achei interessante falar sobre o livro e sobre a geração Z. Primeiro, que sempre que tem esses livros, pesquisas e coisas afins, é uma amostragem. E a gente tem que olhar muito aonde essa amostragem é feita. Então esse livro é um livro americano, feito por um consultor de empresa americano, uma PhD e pesquisadora sobre gerações americana. Então eles têm uma visão dos jovens hiperconectados americanos. Não que os outros países não sejam, mas eu vi alguns exemplos aqui. Porque o aluno hoje da geração Z, ele recebe as tarefas pelo Snapchat, ele recebe os lembretes de atividade da escola pelo Instagram, pelo TikTok. Cara, isso aí você está falando lá no país do primeiro mundo. Lá em Paranacite, acho que não acontece assim, porque não é todo mundo nessa idade que já tem um smartphone, né? Ou um smartphone com todas essas aplicações, essas redes sociais, com qualidade, tá? Então, lembrando que sempre é um recorte daquela geração. Então, primeira coisa é a gente saber como esse conteúdo foi produzido. Então, esse conteúdo foi produzido por um milênio, a maior parte dele, então tem a vista de uma geração anterior. Outro ponto, as gerações são marcadas por recortes no tempo. Então, olha aqui, os recortes no tempo das gerações dos nossos avós, pais, a nossos milênios e a geração Z. Então, sempre tem um evento que marca uma geração. A geração milênio é muito marcada pelo 11 de setembro, o atentado às Torres Gêmeas, porque o mundo mudou muito depois disso, né? A questão de informação, de segurança, como a gente tratava as informações, como mudou as regras de aeroporto, tudo isso, que muitos de nós achamos que não, isso não teve impacto na minha vida, eu mal lembro. Quem é milênio normalmente lembra desse evento, e esse evento impactou o mundo todo. A geração Z é uma geração marcada por
crises econômicas e alguns atentados também em escolas, né? Então é uma geração que ela já nasceu conectada. Então, às vezes eu escuto desabafo do pessoal das gerações anteriores, nossos pais, os baby boomers e outros, falando assim: ah, mas hoje essa geração não tem paciência de pegar um ônibus, de se esforçar um pouco mais. Eles não têm paciência porque eles nasceram num mundo em que eu não preciso nem ter carteira de habilitação. Eles nasceram num mundo que se eles querem um carro, eles pedem por aplicativo. Eles nasceram num mundo que eles abrem uma conta bancária e têm acesso a um limite de cartão de crédito sem sair de casa. Então eu dei um exemplo esses dias numa conversa, eu falei assim, ó, para pensar que o mundo que essa galera nasceu, que a gente acha que eles não têm paciência e não tem como eles terem, se o cara acordar com 18 anos, ele acordou 10 da manhã, lá, ele vai jogar um game online com pessoas de outro país. Então ele aprende a falar inglês com gente de outro país, que não necessariamente dos Estados Unidos, jogando, certo? Aí ele tem 18 anos, ele consegue abrir uma conta bancária, marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento, seja o Tinder, seja o Happn, seja tantos outros, tem muita infinidade, e ele consegue ir até esse encontro com um carro que não é dele, ele consegue ir com um Uber, né? Tudo isso faz com que ele seja mais imediatista, ele quer as coisas mais rápido, né? Mas também tem outro lado legal dessa geração, que eles são muito ligados a causas. Então ele precisa acreditar que ele está fazendo algo maior, que ele está ligado a um propósito para ele se conectar com a empresa. Se vocês notarem, muitas empresas, muitos segmentos estão envelhecendo. Eu olho para algumas empresas que eu observo, não vou citar nomes, mas assim, você olha, o quadro de funcionários está envelhecendo. Por quê? Porque ele não está conseguindo se tornar relevante e interessante para essa geração. E essa geração, ela vai ser, daqui 3, 4 anos, lembrando que já tem da geração, os mais velhos que nasceram em 97, já estão aí passando dos 20 anos, eles já estão movimentando o mercado e a economia. Então, se você não souber falar com eles, não adianta. Um caso que esse livro traz aqui muito legal é como as empresas, elas anunciam vagas de um jeito que nunca chega na geração Z. Então os anúncios deles parecem ser feitos só para gerações anteriores. Teve um insight que eu tive depois de ler o livro, relacionado ao meu universo aqui de trabalho. Hoje, as pesquisas por vídeos, né? Então quando você quer saber de um tema, você vai pesquisar através de um vídeo. Muito se achava que é só a geração Z. Muito pelo contrário. Basta conectar as coisas. Entra aí no YouTube e vê vídeo de pescaria. Vídeo de uma senhora fazendo bolo de fubá lá no interior de Minas Gerais. O tanto de visualização que tem. É assim, gigante. Por quê? Porque todas as gerações estão conectadas e estão consumindo material por vídeo. Aí olha para a tua empresa e vê quanto de material de vídeo relevante ela faz para captar lead, para informar sobre o que vende, para informar a causa daquela empresa. Então a geração Z, ela vai nos ensinar também como se comunicar, não só com ela, mas como a maneira de se comunicar com ela já está pegando outras gerações, que são anteriores, né, à geração Z. Eles têm um foco, de maneira geral, a baixar o seu custo de vida e pensar no futuro. Por quê? Eles viram a crise de 2008, né, a crise de 2008 dos bancos. Se você não lembra, está aqui um pouquinho. Os bancos começaram a quebrar em série, veio uma crise que chegou no Brasil mais forte uns 3, 4 anos depois, mas eles notaram que os pais, apesar de ter trabalhado muito, estavam sujeitos a fatores não controlados para ter uma qualidade de vida lá na frente. Então, voltando para a realidade, que é um livro americano, muitos americanos perderam sua casa, porque estava hipotecada 2, 3 vezes, né? E aí perderam suas casas, e aí quando chegou na fase de descansar da vida, eles estavam cheios de dívidas, tá? Para quem eu recomendo esse livro aqui, para o vídeo não ficar muito grande, muito comprido, para quem quer entender melhor seus filhos, talvez conectar mais aos filhos, tem uma parte que eu achei muito engraçada, fiz até um post no LinkedIn, que logo no começo, que a menina fala assim, né? Ela fala, meu pai é do tipo que fica zoando minha geração, que fala que nós somos a geração que tem que ganhar medalha de participação.
Mas eu gosto de lembrar ele que quem fez isso foi a geração dele pra gente. A gente não pediu isso. E verdade, né? Porque a gente fica sempre achando que a próxima geração é mais fraca ou menos comprometida. Mas na verdade ela só tem uma outra maneira de encarar o mundo com base naquele mundo que ela nasceu, certo? Então você vê grandes personalidades da geração Z, como a Greta, entre outros, mudando as visões do mundo, de grandes políticos batendo de frente, porque é o jeito dessa geração se comunicar. Tem uma música que diz que o novo sempre vem. Então não adianta, eu vejo até o Padilha, que eu adoro, o Afonso Padilha, fazendo piada da geração Z, eu dele começava a mudar um pouco, daqui um ano ou dois começava a mudar essa pegada, porque ele é millennial como eu, a gente deve ter a mesma idade, mas quem vai pagar o show dele, ou ele vai ficar com a bilheteria mais vazia, vai ser essa galera aí. Porque os millennials também estão amadurecendo, chegando em outra fase, então ele vai ter que começar a ser relevante para a geração Z, ou não vai comunicar com esse público, e aí ele vai cair em descrédito, não descrédito, mas vai cair em relevância, porque o público não vai olhar para ele, né? Como você já deve ter notado, a rede social dessa galera é o TikTok, tem velho lá também? Tem, mas os velhos já estão mais ativos no Instagram, então o TikTok virou a rede social principal deles, né? Eles também dividem as redes sociais por propósito. Então, o Instagram é como eu me posiciono, o Snapchat é como eu me comunico, e aí cada rede social eles usam de uma maneira. Eu acho esse papo de geração um pé no saco às vezes, porque os meus pais vão achar que a minha geração está errada por uma série de fatores, e a minha geração milênio vai achar que a geração Z que está errada. Na real, se você vai continuar sendo vivente dessa terra, você vai ter que se adaptar, porque essa vai ser a força de trabalho daqui a pouco. Certo ou errado, só o tempo vai dizer. Nós temos uma geração que passou por uma pandemia, nós vamos entender ainda os impactos da pandemia nessa geração. É uma geração que tem seus valores, como as outras anteriores, mas eu acho importante dedicar um tempo a entender ela. Eu, lendo, entendi um pouco mais dessa visão de menos julgamento e mais acolhimento, entender mais essa geração. Então, se eu for deixar uma mensagem para você que quer ler esse livro, vá aberto a ler o livro, se você não é da geração Z. Vá aberto a ler o livro para acolher as diferenças, essa diversidade de ideias que começam a ter nas empresas, ou sua empresa vai virar uma empresa dinossauro. Então, esse livro é de fevereiro, que eu li em fevereiro. Agora eu vou começar a ler este livro aqui, tá? Então, análises de balanços. Como identificar empresas com vantagens competitivas de longo prazo por meio de suas demonstrações financeiras. Desse tiozinho aqui, ó, Warren Buffett, você deve conhecer aí. Beleza? Essa é mais uma resenha feita a toque de caixa aqui. Eu estou sempre atrasado porque eu quero fazer um monte de coisa. Não sei por qual motivo você chegou aqui, mas se gostou, dá um like aí, se inscreve nesse canal e um abraço e até a próxima resenha. Tchau, tchau!